Pai, te agradecemos e te louvamos pelo dia que o Senhor nos dá e obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos para ouvir a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. E sempre lembrando que este tema vai também para o meu canal no YouTube, Ronaldo Bezerra. Você pode curtir, comentar lá no canal, compartilhar. Se você ainda não segue meu canal, você pode se inscrever. Se inscreva lá no meu canal no YouTube para você acompanhar as mensagens, as músicas e tantas outras coisas e ser abençoado. Tá bom, gente? Bom demais. Vamos começar. E eu quero começar aqui, como eu sempre faço, gente, com perguntas, né? Para a gente interagir um pouco. Eu coloquei aí para vocês uma pergunta. Eu queria interagir um pouco em cima dessas perguntas. Olha só. Como é que você lida com as coisas que aconteceram na sua vida? Como é que você lida? E o que é que você mudaria no seu passado se tivesse uma máquina do tempo? O que é que você mudaria no seu passado se tivesse uma máquina do tempo? Vamos lá, como é que você lida com as coisas que aconteceram na sua vida? Você tem boas lembranças? Você tem lembranças boas, ruins? Como é que é? Como é que foi a sua vida no passado? Como é que você lida com as coisas que aconteceram? O Clóvis disse que ele gostaria de ter conhecido Jesus desde cedo. Ele só foi conhecer Jesus aos 35 anos. Vamos lá. A Joelma disse que ela entrega nas mãos de Deus, mas ela sempre está querendo pegar de volta. Precisa orar mais. Vamos lá. A Sônia disse, teria conhecido Jesus há mais tempo, aceitar Jesus e tal. Tenho boas lembranças, disse a Débora. O Júnior disse, eu escutava meus pais, estudaria mais. Heloísa, eu queria ter começado minha experiência com Jesus antes, com a minha família completa. A Vânia disse, tenho lembranças ruins, porém consigo lidar bem com isso, graças a Deus. Oscar Munhoz disse, mudaria as minhas atitudes, o meu comportamento com mais sabedoria. Lena Frias disse, criado meus filhos na igreja. Como é que você lida com as coisas que aconteceram? Como é que você lida com as coisas do seu passado, né? As coisas boas e ruins que você viveu, porque todos nós tivemos isso, na verdade, experiências boas e experiências ruins. Como é que a gente lida? Como é que você lida? Olha lá. Vamos lá. Eu tentaria fazer tudo diferente, disse a Silvana. A Carol disse que teria feito escolhas diferentes. O Marcos, se tivesse uma máquina do tempo, teria escutado mais os meus pais. Ana Paula disse, teria feito escolhas mais sábias. Olha só. Maria Botelho disse, nossa, quanto tempo perdi. A Joelma disse, esses TBTs, né, que tem do passado servem de lição e essas experiências me ajudaram a mudar para melhor. O Nelson Santos disse, conheceria os meus erros e os evitaria. Isabel disse, teria feito escolhas melhores. Muito bom. A Flor Santos teria feito escolhas diferentes. Ana Elisa disse, não teria sentido tanto ódio do meu pai durante quase 30 anos. Uau. Gleidson, pensaria bastante antes de agir e não tomar decisões por impulsos. A Leile Cakes,
buscaria mais a direção do Senhor nas escolhas. Ilma Lobo, conheci Jesus aos 26 anos, gostaria de ter conhecido antes, não teria me frustrado no casamento. Veja, todos nós aqui temos lembranças e situações, na verdade. Epeneios, lá aqui no meu Facebook disse, mudaria a imaturidade. Sionara disse, mudaria algumas coisas, mas creio que tudo cooperou para o que sou hoje. Maria Sofia disse que minha vida foi terrível, adolescências sofrida, se tivesse o poder de mudar tudo, jamais teria agido guiada pelo medo. A Fernanda Santos disse, eu mudaria muita coisa, mas vejo hoje sou grata ao Senhor, pois aprendi e me fortaleci com tudo que passei. Ricardo Almeida disse outras atitudes, e assim vai. A Ilza Maria, tenho boas e más lembranças, mas quando conheci o Senhor, grandes mudanças. A Vera Lúcia Caetano disse, eu entenderia mais as pessoas. Você que está chegando agora, eu fiz 2 perguntas. Como é que você lida com as coisas que aconteceram na sua vida? O que é que você mudaria no seu passado se tivesse uma máquina do tempo? O que é que você mudaria no seu passado se tivesse uma máquina do tempo? Enfim, gente, olha que só. Os comentários de vocês, sempre muito bom, muito importante. A Ângela Aguiar disse aprendizado e crescimento, fortalecimento. TKS Modas, conheceria Jesus desde o nascimento. Muito joia, pessoal. Muito legal a participação aí de vocês. A Claudete Santos disse, errei muito no passado e pequei muito. Se pudesse voltar, buscaria somente a Deus, porque até hoje os preços, tem um preço por causa dos erros. A Débora Leal disse, eu não mudaria nada, tudo foi aprendizado, que passou, passou. Cleonice disse, faria tudo diferente para melhor, claro. Legal. O Leon disse, foi muito feliz nos 52 anos de casamento, saudades. César disse, eu não teria medo. A Cláudia Tene disse, se a gente só tivesse feito escolhas certas, talvez não tivéssemos aprendido tanto com os erros. É isso aí. Então você que chegou agora, a pergunta que eu fiz é, como é que você lida com as coisas que aconteceram na sua vida? O que é que você mudaria no seu passado se tivesse uma máquina do tempo? O que é que você mudaria na sua vida, no seu passado, se tivesse uma máquina do tempo? Essa foi a pergunta para a nossa conversa de hoje. A Simone disse, meu passado faz parte da minha história. Aprendi com meus erros. Que joia. Muito bom, gente. Então vamos começar aqui nossa conversa nesta manhã sobre este tema. E eu quero ler apenas um versículo de 2 Coríntios 5,17. O apóstolo Paulo diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Vou ler mais uma vez. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém. Meu amigo Rogério disse, entregaria
minha vida para Jesus na primeira semana de vida. Que legal, amigo. E assim vai o Daniel Martins, escreveu também, gostaria de ter conhecido Jesus na minha infância. Muito bom, muito bom. Bom, gente, como é que foi a sua vida no passado, hein? Como é que foi? Você tem boas lembranças? Você tem más lembranças? Você tem mais boas lembranças ou você tem mais más lembranças? Como é que é a tua memória? Como é que você lida com as coisas que aconteceram na sua vida? O que é que você mudaria no seu passado se tivesse uma máquina do tempo? Gente, é o seguinte, vamos lá. Nós passamos uma fase na vida que costumamos esquecer as coisas. Alguns esquecem nome de rua. Eu sou um desses. Eu tenho problema com nome de rua. E nome de pessoa também. Eu tenho problema com isso. Eu sou bom fisionomista, assim, eu reconheço bem. Fisionomia eu lembro, né? Mas nome de rua, nome de pessoa, às vezes eu embaralho. Eu tenho problema com isso. Então, a gente costuma esquecer as coisas com o passar do tempo. Alguns esquecem nome de rua, outros esquecem número de celular, não é? Outros esquecem nome das pessoas, a fisionomia das pessoas. O que é que você esquece? Fala pra mim aí, deixa eu ver. Fala pra mim. Vamos ver, o que é que você costuma esquecer? Não, Deborinha, de você não dá pra esquecer, não. Vamos lá. O que é que você costuma esquecer, me diz? Vamos lá, rapidinho, escreva aí, só pra gente dar continuidade, que eu fiquei curioso agora. Eu fiquei curioso de vocês, eu contei a minha aqui, né? Olha lá, a Sônia disse, eu esqueço o nome das pessoas. A Daniele Queiroz falou, eu esqueço senha. A Elaine disse, número de celular. O Rogério disse, datas. Ixi. Aí o Ceia, nome das pessoas também. A Roseli disse, caneta no cabelo e fico procurando. Vamos lá, Tânia disse nomes, Lena Frias, datas de aniversário, datas, a Eliana, Andréia Grazia, telefone, Larissa disse esqueço senha. Senha não é o meu problema, não. A Márcia disse o número de celular, nome de pessoas, nome de rua, enfim, a Cláudia Tene disse nomes, a Carol disse eu esqueço datas e senhas, o Marcos, nomes. Olha só, a Mari disse nomes, senhas. Mari. A Cláudia disse, tem boa memória, não costumo esquecer muito, que bom. A Marcele Toledo disse assim, atualmente um pouco de tudo. Ai. Pois é, a Anelisa disse assim, o óculos. A Ângela disse, as coisas em casa. A Débora disse, de fazer dieta, esquece de fazer dieta. Esse acho que é o meu problema também, viu, Deborinha? Ainda mais quando me dão picanha, né, Débora? Quando me presenteiam com uma boa picanha, aí a dieta eu esqueço rapidinho. Olha só, olha lá, minha amiga Amanda psicanalista, ela disse, por enquanto não esqueço nada, risos. A Cláudia Tênis disse assim, o duro é quando a pessoa lembra do meu e eu não lembro do dela. Vixe, a vida é terrível. Olha, gente, é um negócio, é uma luta, né? Cada um tem o seu problema, a sua dificuldade. Olha só. A Sionara disse, o rosto tem dificuldade de lembrar das pessoas. Edmir Alves disse, não esqueço muito, não. A Lígia Berton disse, esquece datas. Lígia, Pois é. Eu tô vendo aqui no Facebook a turma que tá escrevendo. Olha só, a Ana Miranda, eu sou péssima, ela disse, gravar lugares, nomes, celular.
Elisamar disse: esqueço senhas e o que eu estou falando, esquece até o que está falando. É terrível. A nossa mente é um negócio terrível, né? Mas vamos lá, gente. Então, como eu estava dizendo para vocês, nós passamos uma fase na vida que nós costumamos esquecer as coisas. Como eu disse aqui, tem gente que esquece número de celular, nome de pessoas, esquece nome de rua, a fisionomia não lembra, enfim, né? Ó, o Lino disse assim: olho no espelho e esqueço do meu rosto. Mas veja, gente, à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos tendo uma memória remota. E a tendência é sempre nos lembrarmos de fatos da infância. Os mais velhos lembram muito dos fatos da infância, não é? E na nossa velhice nós acabamos nos esquecendo dos fatos recentes. É mais fácil os mais velhos se lembrarem dos fatos da sua juventude, infância, do que fatos recentes. Lembramos de coisas boas e ruins em relação aos nossos pais, os irmãos, as aventuras, os projetos falidos, as viagens que não deram certo, enfim, tudo está registrado na nossa memória, não é? Nós pensamos que nos esquecemos de muitos fatos da nossa vida, mas por vezes, gente, eles voltam à nossa memória. Não é? Já aconteceu isso com você? De coisas que de repente surgiu do nada, surgiu na sua memória. Você fala: nossa, nem lembrava disso, mas estava lá registrado. De repente pinta, surge. Às vezes é um cheiro, às vezes é um gosto, né? Essas coisas nos levam a memórias passadas. Isso é muito interessante, né? Por exemplo, quando eu como, olha só, vou dar uma dica para vocês aqui de uma boa sobremesa que eu gosto muito. É banana amassada com farinha láctea e colocar em cima como é que chama? Um leite condensado. Meu Deus do céu, maravilha. Banana, farinha láctea e leite condensado. Quem fazia isso? Meu avô. Meu avô fazia muito isso. Meu avô por parte de pai. E ele me ensinou desde criança. E toda vez que eu vou comer, eu lembro dele. Eu lembro, né? Isso é muito interessante. A Carol disse super light, né? Vocês já comeram, gente? É bom demais, é bom demais. Pega a banana, amassa, depois você joga a farinha láctea em cima, e aí vem e coloca lá o leite condensado. E aí você mistura e pau! Nossa, que coisa boa. Nossa, então, mas é uma coisa que eu gosto. Olha lá, a farinha láctea tem gosto de infância, isso mesmo. Então essas coisas, é interessante, isso marca a nossa vida. Eu sei que de repente algum gosto, algum cheiro, alguma coisa te traz memórias passadas, não é? Como disse Isabel, uma bomba calórica, é verdade, por isso que não dá para ficar assim, comendo sempre. A Mari disse banana com leite em pó, olha só. Pois é, queridos. Então, não existe a possibilidade de desaparecer com as coisas que nós vivenciamos na nossa vida, gente. Não existe. Não existe uma borracha mágica para apagarmos aquilo que vivemos. Não existe. Tudo é possível para Deus? Tudo é possível para Deus? Me responda isso. Você acha que tudo é possível para Deus? Estou interagindo bastante hoje, hein? Me responda rapidamente. Tudo é possível para Deus? Eu quero ver o que você responde em relação a isso. Tudo é possível para Deus? Disse Andréa sim, a Vânia disse sim, a Roseli disse sim, a Ana Miranda Santos disse sim, a Amanda disse sim, certeza, Débora disse sim, a Márcia disse não, Heloísa disse sim, a Edna disse sim. Gente, tudo é possível para Deus? Tudo é possível para Deus? Pode responder. Claro que sim, disse a Sueli. Me responda, tudo é possível? Olha só, gente. Eu vou responder para vocês. Tudo é possível para Deus? Depende. Depende. Algumas coisas, deixa eu dizer para vocês, presta atenção aqui, ó. Olha para mim um pouquinho.
Algumas coisas são impossíveis, inclusive para Deus. Sabia disso ou não? Algumas coisas são impossíveis, inclusive para Deus. Por exemplo, para ficar claro para você não me interpretar mal aqui. É impossível para Deus negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. 2 Timóteo 2,13. Leia lá e você vai ver. Ele não pode negar-se a si mesmo, então isso é impossível. Quer ver outra coisa que é impossível para Deus? É impossível para Deus mentir. Números 23:19. O que diz? Que Deus não é homem para mentir. Se Deus mentir, ele deixa de ser Deus. Então é impossível para Deus mentir. Entende? Algumas coisas são impossíveis, inclusive para Deus. E tem um outro detalhe. Também é impossível para Deus que o passado deixe de existir. É impossível para Deus que o passado deixe de existir. Gente, o passado existe. E ele é concreto. E ele é a bagagem que nós adquirimos na vida. E por isso não há como esquecer ou desaparecer. Não. Entenderam? Tá claro isso? Tá claro? Agora, vamos lá, gente. Falando sobre o crescer. Nós estamos conversando nesta série, tratando deste tema. O normal do ser humano, como eu disse ontem ainda, o normal do ser humano é desejar crescer em alguma área da vida, né? Ser uma pessoa melhor, ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, ser melhor amigo, ser um melhor profissional, ser um melhor cidadão. Todos nós temos essa ambição, queremos crescer na vida. E quem não quer crescer, ou já morreu, ou vai morrer. E não há nada mais horrível, devastador, do que a falta de crescimento. É horrível, gente, é horrível aquela sensação de que nós estamos ficando para trás. De que a gente não vai para frente, a gente não avança, mas a gente anda que nem caranguejo para trás. É horrível. Isso produz tristeza, inquietação, angústia na gente. Isso adoece, pessoal. Agora, qual é a ideia que nós temos a respeito de crescimento? Nós pensamos que crescimento é sempre o novo. Nós pensamos que crescimento é sempre o aprendizado de coisas novas. Mas crescer não consiste apenas em acumular novas experiências. Não é apenas isso. Isso faz parte, mas não é só isso. Crescer é também um processo, como nós ouvimos ainda ontem na ministração, é um processo de nos despojar, de retirar o lixo que foi acrescentado e se acumulou na nossa vida ao longo da caminhada, durante a nossa vida passada. Estou fazendo o link com a mensagem de ontem. Tá? Então, gente, eu tenho entendido de uma maneira muito clara nesses dias que há um grande impedimento para o nosso crescimento. Sabe qual é o grande impedimento para você crescer? Sabe qual é o grande impedimento para o nosso crescimento? É não saber lidar com o nosso passado. Isso impede a gente de crescer, de avançar. Ficarmos presos ao passado, amarrados ao passado, não sabermos lidar com aquilo que passou. Há um grande impedimento para o crescimento da igreja, de uma forma geral, que nos impede de provar mais a graça de Deus. E esse impedimento precisa ser arrancado da nossa vida. Muitos estão com a vida estagnada, estacionada, por causa de um passado mal resolvido. Não é verdade? Tem muita gente assim. E eu pergunto para você aqui hoje, nesta manhã, o que é que tem tirado a sua força e a sua coragem? O que é que tem impedido o seu crescimento? Por que que por vezes nós não conseguimos crescer
e avançar por causa de marcas do passado e problemas não resolvidos. E então, meus amigos queridos, meus amigos, Satanás, ele se aproveita dessas brechas na nossa vida para nos trazer engano, para nos trazer acusação, mentira, medo, culpa, derrota e tantas outras coisas. Mas mudar o passado, pergunto, é possível? Você acha que é possível mudar o passado? Não, não é possível. Não é possível. Por isso, no texto que nós lemos aqui de 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo está dizendo: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas, antigas, já passaram. Eis que surgiram coisas novas, eis que tudo se fez novo. Deus quer fazer tudo novo na sua vida e na sua história. Você crê nisso? Ele quer fazer algo novo. Todos nós, como seres humanos e cristãos que somos, temos a necessidade de mudanças, de crescimento. Inclusive o reino de Deus e o cristianismo, gente, não é um lugar, mas é um jeito de viver que se desenvolve em um processo de mudanças constantes, de crescimento, de amadurecimento. Nós estamos acostumados a dizer que ser cristão é convidar Cristo para entrar na nossa vida, não é isso? Nós estamos acostumados a dizer essas coisas. Ser cristão é convidar Cristo para entrar na nossa vida. Mas seria melhor se disséssemos que ser cristão é aceitar a proposta de entrar na vida de Cristo. Não é Ele, veja só, não é Ele que se muda para o nosso mundo, mas nós somos nós que mudamos para o mundo dele. Nós que somos transportados, como diz a Bíblia, do reino das trevas para o reino da luz. Somos nós. Isso significa que nós vamos nos ver envolvidos num processo em que coisas que estávamos habituados a fazer, agora já não fazemos mais. E coisas novas que não estávamos habituados a fazer, agora fazem parte da nossa vida e do nosso dia a dia. Enfim, meus amigos, crescer, na verdade, é crescer, é amadurecer, é fazer o novo e parar de fazer o velho. É isso. Experimentar essas mudanças, gente, envolve escolha, envolve decisão, envolve submissão à vontade de Deus. Alguém já disse que quando a gente muda, o mundo muda. E quando o mundo muda, a gente muda. Quando a gente descobre uma maneira melhor de encarar as dificuldades, por exemplo, o mundo se transforma e a nossa realidade passa a ser diferente. Quando a gente é quase obrigado a se adaptar às novas tecnologias, por exemplo, o mundo muda e provoca mudanças sobre o nosso agir, sentir sobre ele, sobre o mundo. Existem coisas desagradáveis na vida de todo mundo, gente. E essas coisas, elas podem parecer muito difíceis ou impossíveis de mudar. Não é verdade? Pensa aí em alguma situação da sua vida que você veja como algo muito difícil ou até mesmo impossível de mudar. Tem coisas desagradáveis na nossa vida, todo mundo. Até porque algumas mudanças não dependem somente das nossas decisões, mas envolvem tantas outras coisas. É algo mais complexo. Há muitos fatores envolvidos. Mas o cristianismo nos faz enxergar o mundo de forma diferente. Quando nós estamos em Cristo, como disse Paulo no texto, nós enxergamos estas situações de forma diferente. Pois o mundo mudou porque nós mudamos. E então, de repente, gente, a gente percebe que pode criar estratégias que façam com que a gente tenha um certo distanciamento ou compreensão do que acontece e a gente passa a ver aquela dificuldade de uma maneira diferente, mais transformável,
se podemos dizer assim. Então a gente percebe que o mundo mudou porque a gente mudou. E da próxima vez em que aquela dificuldade aparecer, ela vai ser diferente para nós. A gente vai agir diferente, sentir diferente, porque agora nós crescemos, agora nós amadurecemos. Quando a gente muda, até o nosso passado muda. Guarde isso no seu coração. Quando a gente muda, até o nosso passado muda. Os fatos e as suas consequências não são apagados, é verdade. Mas o nosso olhar sobre o passado muda. E o transforma de acordo com o que a gente é agora. Quando a gente se concentra no presente, as coisas ficam mais fáceis e mais transformáveis. Como consequência, gente, nosso passado fica mais compreensível e o nosso futuro fica mais promissor. Então pense comigo. Pense comigo. O que é que você mudaria no seu passado se você tivesse uma máquina do tempo? Hein? Lembra da pergunta inicial? O que é que você mudaria no seu passado se você tivesse uma máquina do tempo? Gente, a grande verdade é a seguinte: não existe a máquina do tempo, a gente sabe disso. A gente até gostaria de mudar algumas coisas, decisões que tivemos, escolhas, situações e tal. A gente gostaria se tivesse uma máquina do tempo, mas a questão é que não existe a máquina do tempo, não é? E não é possível mais voltar ao passado. Não é possível. Então, se não dá para voltar, não dá para mudar o passado. Não é verdade? Mas a pergunta que eu faço é: e quando o passado nos visitar? Com torturantes pensamentos a ponto de não nos permitir avançar e dar um passo concreto rumo ao futuro? Hein? E quando o passado nos visitar, bater a nossa porta com aqueles pensamentos horríveis, torturantes, que impedem a gente de avançar, dar um passo à frente, rumo ao futuro. Nesse caso, o que fazer com o passado? Como superar o passado e crescer? Como? Eu quero pontuar com vocês aqui. Primeiro, anote. Primeiro, como é que eu supero o passado e cresço? Primeiro, não permita que o passado se transforme no seu presente. Não permita que o passado se transforme no seu presente. Anote isso. Uma antiga pesquisa dizia que as pessoas vivem mais pensando no passado do que no presente. Interessante isso. E a gente nem precisa de pesquisa para saber, porque isso acontece com a maioria de nós aqui. Um filme, um sonho, um livro, não é? Uma música, uma circunstância é capaz de nos levar a uma nostalgia nem sempre boa, nem sempre sadia. Às vezes uma perda, um erro fatal, uma decisão incoerente. Não é verdade? Todo mundo aqui já caiu nessa armadilha várias vezes na vida. Ah, meus irmãos, como é terrível, né? Às vezes uma situação te faz lembrar de coisas do passado, até boas, é verdade. Algumas boas, outras não. Outras ruins, nem sempre sadia. Não é verdade? Às vezes, sei lá, você que está me assistindo aqui, assistindo um filme, pode lembrar de alguém que faleceu, lembrar do seu pai, que já morreu. Ah, meu pai gostava desse filme. E aí te traz aquela memória ruim da maneira como ele faleceu. Quer dizer, você percebe? Né? Mas, gente, a verdade é que só podemos, a verdade é que nós só perdemos energia, tempo e produtividade com isso. Nós ficamos patinando e não conseguimos continuar, não conseguimos avançar, não conseguimos crescer. Nós não valorizamos o que temos, nós não valorizamos o que conseguimos, não valorizamos aquilo que possuímos, e tudo por causa de lembranças. Ficamos patinando.
Então não permita que o passado se transforme no seu presente. Não permita. Valorize o seu hoje. O que Deus quer de você hoje. O que Ele está fazendo na sua vida hoje. Valorize isso. Valorize as pessoas que Deus colocou ao seu redor hoje. O apóstolo Paulo fez a seguinte declaração em Filipenses 3,13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecer, aqui quando Paulo fala esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, ele não está falando passar uma borracha mágica. Não é isso. Você só pode esquecer algo se você tiver amnésia. Tem muita gente que diz assim, esqueça o seu passado. Esqueça. Como é que você vai esquecer algo que você vivenciou? Você precisa entender que a sua memória é uma parte viva que está dentro de você. Você só pode esquecer algo se você tiver um acidente, se você tiver um problema, amnésia, enfim, alguma coisa grave. Só assim, porque fora isso, você vai se lembrar de tudo. Às vezes até dos pequenos detalhes, porque aquilo te marcou muito. Não é verdade? Eu me lembro de coisas boas que eu vivi com detalhes e me lembro de coisas ruins também que eu vivi com detalhes. Agora, o que é que eu tenho que fazer das coisas ruins que eu vivi na minha vida? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O que é que eu tenho que fazer? O que é que Paulo está dizendo com isso? Está dizendo, ele não está dizendo para passar uma borracha mágica, para ter amnésia, nada disso. Ele está dizendo para a gente dar um novo e um outro sentido para aquilo que nós vivemos. Ele está dizendo de sermos curados das nossas memórias. Ou seja, a minha lembrança do passado não afeta mais o meu presente. Entendeu? A minha lembrança das coisas passadas já não afeta mais o hoje, o meu presente. Então agora ele diz, eu esqueço as coisas que ficaram para trás, ou seja, eu dou um outro sentido àquilo que passou na minha vida, eu sou curado da minha memória e avanço para aquelas coisas que estão à minha frente. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, versículo 13 e 14. Você fala assim, é difícil, Ronaldo. É difícil. É simples? Não, não é simples. Não é simples, não é... Mas nós precisamos nos exercitar a cada dia. Colocar tudo isso, os nossos sentimentos, a nossa vida, aos pés do Senhor. É ressignificar, disse a Laudineide. Ressignificar tudo aquilo que nós vivemos. E entender que tudo isso fez parte para o nosso crescimento e amadurecimento hoje. Você não seria quem você é hoje se você não tivesse passado por aquilo que você passou. Então você é o que é hoje porque você é uma somatória das coisas que você viveu na sua vida. Você é uma somatória das coisas boas e das coisas ruins que você viveu. A questão é como você lida com isso. Essa é a grande questão. Então, aqui, a pergunta que eu fiz, como é que a gente supera o passado e cresce? Primeiro, anote, não permita que o passado se transforme no seu presente. Segundo, anote aí, pergunta é, como é que eu supero o passado e cresço? Como superar o passado e crescer? Segundo, ao olhar para o passado, exercite o perdão. Perdoe. Ao olhar para o passado, exercite o perdão. Infelizmente, gente, nós não podemos mudar o que nós erramos, não podemos. Ou aquilo que erraram contra nós. Se alguém pisou na bola com você, falhou com você, não tem como mudar. Pelo que eu sei, não consta na Bíblia a história de alguém que voltou ao passado para acertar as coisas. Eu não conheço. Fez. Errou. Mas Deus nos deu um recurso fantástico, gente,
para lidar com o passado. Qual é esse recurso? É o perdão. E o verdadeiro perdão tem realmente liberto pessoas do passado. Perdoar os outros, ou quem sabe até perdoar a si mesmo. É perdoar os outros, ou até mesmo a si mesmo. Tem gente que não se perdoa. Ah, Ronaldo, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas peça que Deus lhe ajude a perdoar. O maior exemplo disso, gente, é o próprio Deus. O maior exemplo. Ele nos perdoa. E como diz lá Miqueias 7,19, ele joga o nosso passado lá no fundo do mar. Essa figura de linguagem de Miqueias 7,19 é uma maneira de mostrar como Deus lida de maneira misericordiosa e sadia com o nosso passado, se houver arrependimento. Provérbios 28,13 diz... Provérbios 28,13 diz: o que esconde os seus erros não prospera, mas aquele que confessa e abandona encontra misericórdia. Então, o caminho da superação e crescimento, gente, é o perdão. E perdoar não é sentimento, gente. Porque pelo sentimento a gente não quer perdoar. Perdoar é uma decisão. É um ato da vontade, é um exercício em fé. E é interessante que, de acordo com pesquisas médicas, né, perdoar, olha só o que as pesquisas dizem, que perdoar é bom para a nossa alma e para o nosso corpo. Pessoas que perdoam possuem um sistema imunológico mais eficiente. Pessoas que perdoam possuem baixa pressão sanguínea. Têm melhor saúde mental que aqueles que não perdoam. Se sentem melhor fisicamente, possuem mais bom humor. Pode ver, pessoa que não sorri, pessoa ranzinza, amargurada, é gente que não perdoa. Mas gente que perdoa tem mais bom humor. Gente que perdoa possui poucos sintomas de ansiedade e depressão e conseguem manter relacionamentos mais longos e satisfatórios. Pesquisa isso, gente. Tem gente que não consegue manter relacionamento por muito tempo. O camarada é tão azedo, tão chato, tão amargurado que ele não consegue mais se relacionar com as pessoas. Dura pouco. Então, amigos, ao olhar para o passado, exercite o perdão. Se não houver perdão, destruiremos a nossa própria alma. A falta de perdão provoca câncer na alma. Quem não perdoa destrói a ponte que um dia vai precisar para atravessar do outro lado. Jesus disse que quem não perdoa se coloca debaixo da ira de Deus. Quem não perdoa não tem paz. Uau! Pode ver, quem não perdoa não tem paz. Vai dormir pensando na situação, no problema, levanta pensando e não tem paz. Vive o seu dia, o dia inteiro, no trabalho, nas atividades, com aquela lembrança, porque não perdoou. Quem não perdoa abre uma brecha na sua alma para cair em depressão. Muitas pessoas que estão em depressão é porque não perdoaram. Não estou dizendo que é geral isso, estou dizendo que há casos, pessoas que estão em depressão é porque não perdoaram. Os psicólogos podem me ajudar aqui. Os terapeutas sabem disso. Que tem aqui meus amigos que participam da live, que são terapeutas. Quem não perdoa, gente, quem não perdoa diz não para Deus e diz sim para o diabo. Quem não perdoa fica preso ao passado. Perdão, gente, é o que nós recebemos de Deus. E negar isso a outros é ser indigno de ser perdoado. Portanto, perdoe. Assim como o Senhor te perdoou, perdoe. Como superar o passado e crescer? Primeiro, não permita que o passado se transforme no seu presente. Segundo, ao olhar para o passado, exercite o perdão. Terceiro, anote,
Lute contra pensamentos negativos. Rejeite pensamentos negativos. Só quem já enfrentou uma situação ruim sabe como é que é torturante ficar se questionando sobre decisões de anos atrás que não foram acertadas. Mas, gente, ficar assistindo repetidamente o filme dos erros da nossa vida pessoal não nos leva a lugar nenhum, gente. Ou melhor, leva assim, no fundo do poço, pro buraco, pro fracasso e pra derrota. Por isso nós temos que lutar contra esse tipo de pensamento ruim, pensamento invasivo, destrutivo. A palavra é esta mesma, gente. Porque são pensamentos que perseguem. São pensamentos invasivos, perseguem. Quando você está dirigindo, é quando você está tomando banho, é quando você está comendo, quando você está assistindo televisão, é quando você vai dormir, quando você se levanta. É horrível. Então, diante disso, peça a Deus, peça ajuda a Deus, em oração, entregando a Ele as tuas ansiedades, pedindo que Deus derrame paz no seu coração. Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo diz, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, diz ele, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, ele diz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E ele continua dizendo, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, o que for nobre, o que for correto, o que for puro, o que for amável, o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É isso que a gente precisa alimentar a nossa mente. Filipenses 4, 6 e 7. Então pare hoje de ficar nutrindo o pensamento que diz assim, se minha vida fosse de tal jeito, aí sim eu seria feliz. Isso é ilusório, gente. Será mesmo que você seria feliz? Será? Haveria mesmo ausência total de problemas? Você não teria problema na vida? Você estaria livre de todos os desafios da vida? Então traga à sua memória aquilo que traz esperança. Lamentações 3:21. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para aqueles que esperam por ele. Para a alma que o busca, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lamentações 3:21 até o 26. Lindo isso. E número 4, anote aí. A quarta lição para a gente aprender aqui, para a gente caminhar para o final. Como superar o passado e crescer? Primeiro, não permita que o passado se transforme no seu presente. Segundo, ao olhar para o passado, exercite o perdão. Terceiro, lute contra os pensamentos negativos, invasivos. E quarto, use o passado para aprender e crescer. Use o passado para aprender e crescer. Amigos, meu irmão, minha irmã, aprender sobre si mesmo, sobre a vida e sobre Deus. É isso. Isso soa até como um clichê. Aprender sobre si mesmo, sobre a vida e sobre Deus. Até parece um clichê, não é verdade? Mas é chave. É a chave de uma vida saudável. Davi fez um exercício de aprendizado do passado. O rei Davi. E sabe o que ele disse? Lá no Salmo 119, 71... Davi disse assim, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Foi-me bom ter acontecido as coisas que aconteceram no passado, para que eu aprendesse os teus estatutos. E nós? Pergunto, nós temos feito esse exercício? Será que você pode dizer como Davi também? Senhor, foi bom ter acontecido o que aconteceu, porque agora eu cresci.
Eu aprendi. Davi fez isso. E olha que Davi teve uma vida conturbadíssima. Davi teve uma vida problemática. Teve problema dentro de casa, com os filhos, com mulher, com esposa, com pecados, erros, enfim. E ele disse isso. Ele fez esse exercício. Foi bom ter sido afligido para que eu pudesse aprender e crescer. E você tem feito esse exercício? Nós temos feito. Se acertamos no passado, gente, é aprendizado. Se erramos, é aprendizado também. Os erros e os acertos fazem parte de aprendizado da vida. O fato é que as coisas são como são e não como deveriam ser. O filósofo conhecido, chamado Jean-Paul Sartre, ele dizia o seguinte: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você fez com aquilo que fizeram com você. Eu vou repetir esta frase do Jean-Paul Sartre. Ele dizia, é uma frase corretíssima, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você fez com aquilo que fizeram com você. Enfim, gente, esqueça esse papo da máquina do tempo. Esqueça. E peça a Deus que lhe ajude a partir de hoje a desenvolver uma vida mais saudável, desfrutando melhor o que Ele tem dado a você e a vida abundante que Ele ofereceu a você. E lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, como diz Romanos 8:28. Nós podemos mudar o passado? Não. Mas nós podemos mudar o presente, a fim de construirmos um futuro melhor em Cristo Jesus. Lembre-se, o passado é lugar de referência e não de residência. Guarde isso no seu coração. O passado é lugar de referência e não de residência. Portanto, faça as pazes com o seu passado para que não estrague o seu presente. Tome posse hoje do perdão de Deus para a sua vida e ofereça também este perdão. Fique livre do seu passado para viver uma vida hoje de vitória. Uma vida melhor por Cristo Jesus. Eu quero concluir com vocês, quero concluir este nosso pensamento, essa nossa ministração e dizer o seguinte: o nosso passado é real. Nós não podemos negá-lo. É real e não podemos negá-lo. Mas também não podemos mudá-lo. Sabemos disso. O que podemos fazer é curar as nossas lembranças. Aquilo que eu disse. Oferecendo perdão a nós e aos outros. Isso é possível, gente, quando? Quando nós descobrimos que em Cristo e através da cruz nós fomos perdoados por Deus. E porque Deus nos perdoa e esquece a afronta sofrida, podemos da mesma forma perdoar e nos vermos livres do passado. Hebreus, anote aí, Hebreus 8:12. Hebreus 8:12 diz: porque eu, o Senhor, lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. É palavra de Deus, não é palavra de homem, é de Deus. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados, diz o Senhor. Hebreus 8:12. Nós não podemos mudar o passado, mas podemos mudar o nosso presente, a fim de construirmos um futuro melhor em Cristo Jesus. Pergunto a você para nós orarmos aqui nesta manhã: existe alguma lembrança do seu passado que ainda te persegue? Você lembrou-se de algo que tenha atrapalhado a sua vida e te impedido de crescer e avançar? O que está atrapalhando você hoje, hein? Que tipo de lembrança do passado te atrapalha a sua vida, atrapalha o seu crescimento, o seu avanço? Pense aí para nós orarmos. O que é que está
atrapalhando você nesses dias? Que tipo de pensamento? O que é que tem atrapalhado você? Nós vamos orar e pedir para que o Senhor traga cura, renovo e restauração, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, por tudo aquilo que nós ouvimos aqui, nesta manhã, e nós entendemos, Pai, nós entendemos nesta manhã que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós entendemos que o passado não é lugar de referência, não. Mas não é lugar de residência, mas é lugar de referência, nós entendemos isso. Nós queremos, Senhor, fazer pazes com o nosso passado, para que isso não estrague o nosso presente. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Nós queremos tomar posse do perdão de Deus para a nossa vida. E oferecer perdão àqueles que também nos machucaram. Ô Senhor, Tu sabes como é difícil para nós, como é difícil para os seres humanos, para nós, como é complicado por vezes perdoar. Tem coisas que perdoamos com muita facilidade, mas há outras que nós não conseguimos, temos muitas dificuldades. Mas eu sei que o Senhor pode mudar isso hoje. Eu sei que o Senhor pode mudar a nossa história, a nossa mente, o nosso coração. O Senhor pode mudar todas as coisas, porque o Senhor quer fazer novas todas as coisas. E como o apóstolo Paulo declarou, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ô Senhor, nós tomamos posse dessa palavra. Tomamos posse dessa palavra e nós queremos trazer à nossa memória aquilo que traz esperança. Porque a nossa porção é o Senhor. É o Senhor. Nós esperamos no Senhor. Porque bom é o Senhor para aqueles que esperam nele, esperam por ele. Oh Pai, como é bom ter esperança e como é bom aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Traga salvação, Senhor, traga cura, traga restauração sobre a vida de muitas pessoas que estão me acompanhando nesse momento, pessoas que sofrem com marcas do passado, que têm impedido estas pessoas de avançarem na vida. Senhor, muitas pessoas presas ao passado, pessoas que não perdoam os outros ou não se perdoam. Pai, em nome de Jesus, toca este coração, levanta, abençoa, anima, dá graça, Senhor, dá graça. Em nome de Jesus, que a Tua palavra hoje ela caia como uma semente poderosa num terreno fértil. Esse terreno é o coração dos meus irmãos. Que esta palavra caia, Senhor, nesse terreno fértil, para que ela produza frutos. Essa semente caindo nesse terreno fértil vai produzir frutos, frutos bons, saudáveis, que vão glorificar o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Que seja assim. Amém.